Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos. Como você já sabe, é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você encontra o curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. E hoje nós vamos estudar as leituras do sexto domingo da Páscoa. Mas antes ainda, não se esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu gostei. Inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações e considere a possibilidade de colaborar conosco por meio de um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser, para que o nosso trabalho continue, para que mais pessoas possam receber a riqueza da palavra de Deus na liturgia dominical. E se você quiser participar conosco do nosso curso toda terça-feira à noite, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o link para maiores informações e este outro link você vai encontrar o formulário de inscrição. Vamos então para as leituras do sexto domingo do tempo pascal. Iniciamos a primeira leitura com Atos dos Apóstolos, continuamos a leitura de Atos, depois passamos para o Salmo 66 ou 67, mais um trecho do livro do Apocalipse. Estamos sobrevivendo bem, nenhuma das tragédias aconteceu na nossa cabeça ainda por enquanto. E o Evangelho é João 14. Como sempre, iniciamos pelo Evangelho. E temos hoje um trecho do grande discurso de despedida de Jesus, no qual Jesus promete o Espírito Consolador ou o Espírito Paráclito. Vamos entender direitinho essa história. Mas então, o que é Paráclito? Tá? Essa palavrinha vem do grego parácletos, que é uma forma verbal, forma de um verbo, que traduzido é o seguinte: aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Mas estar ao lado de alguém para quê? Então aí vem as várias funções, né? Intercessor, defensor, né? Num tribunal, daí que vem o advogado, o defensor. É também o porta-voz, aquele que comunica alguma coisa em nome de outro. O consolador está ao lado para consolar ou está ao lado para ensinar, como pedagogo, ensinar o caminho, orientar. O versículo 27. Deixo-vos a paz, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, mas não como a paz do mundo. E aqui vem uma coisa importante, porque no Evangelho de João, o mundo é o Império Romano. E o Império Romano tinha um sistema de dominação chamado paz romana ou pax romana, que era baseado na destruição, na violência, era baseado na eliminação de quem pensa diferente. Quer dizer, um sistema baseado na guerra. Então, uma paz armada, uma paz regada a sangue, lágrimas e cadáveres. Quem se opunha era destruído. E é por isso que Jesus diz: a minha paz não é esta paz. Vamos recordar, né, que o país de Jesus estava dominado pelo Império Romano e o sistema de dominação, a paz romana, era muito violento. Quer dizer, a paz que Jesus propõe é baseado no amor, não na eliminação do inimigo, que às vezes não é nem inimigo, é simplesmente pensa diferente, simplesmente tem outra opinião, né? Então, a paz de Jesus é outra paz. E o versículo 28, Jesus promete que vai voltar novamente, não diz quando, né? Outra vez, uma indicação vaga, nós vimos isso também no domingo passado. E aí, o que a gente entende disso? Que é para provocar, como a Rita já tinha nos explicado isso domingo passado, isso é uma provocação, né? Provocar tensão, provocar a ansiedade, deixar os discípulos atentos. E o versículo 29
é uma provocação retórica. Eu estou falando isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês não digam que eu não falei. Quando acontecer, vai ficar provado que Jesus não só falou a verdade, mas que ele estava em comunhão com o Pai e que a palavra de Jesus é a palavra do Pai. Como ele já tinha acabado de falar, esta palavra não é minha, é a palavra de quem me enviou. Em resumo, então, os discípulos ou as discípulas já receberam e continuarão recebendo tudo o que é necessário para agora caminhar sem Jesus. Jesus vai voltar para o Pai e agora a igreja vai ter que caminhar com as próprias pernas. Então Jesus deixou o mandamento e agora promete o Espírito, quer dizer, Jesus já deu as orientações, agora dá luz, força, dá o paráclito, o orientador, só falta usar, né? As condições já tem tudo que a gente precisa, só falta usar. Olha só que interessante este discurso de despedida de Jesus, em que ele promete o Paráclito, o Espírito Consolador, o Espírito que ilumina e guia. Mas na primeira leitura, nós temos um exemplo prático da atuação deste Espírito iluminando, guiando, ajudando a comunidade primitiva a encontrar novos caminhos para novas situações. Vamos ver? Então, o contexto da leitura de hoje é o conflito provocado por aquele grupo chamado de judaizantes. Nós já falamos isso em outros momentos, nas cartas paulinas e outro momento de estudo. Então, esse grupo chamado de judaizantes são cristãos vindo do judaísmo e que passavam pregando, defendiam que era necessário primeiro fazer as práticas judaicas, ou se tornar judeu, e cumprir todos os preceitos, incluindo a circuncisão, para depois se tornar cristão. E o que está acontecendo? Paulo passa nas cidades pregando, vem esse grupo que defende essa tradição judaica e quer impor às comunidades primeiro a prática judaica, né? Paulo defende que a cruz de Cristo eliminou a necessidade de cumprir a lei. É a cruz de Cristo que salva e não a circuncisão. O conflito entre Paulo e os judaizantes se estendeu por anos. Está por trás vários trechos das cartas aos Coríntios, Romanos, Filipenses, mas, sobretudo, a carta aos Gálatas. Vocês encontram todo esse conflito muito mais fácil para entender na carta aos Gálatas. Na leitura de hoje, os versículos de 1 a 2, nós temos os judaizantes em Antioquia. Eles exigem a circuncisão dos cristãos vindo do paganismo. O impasse requer que a questão seja decidida pelos apóstolos. Os apóstolos também não têm uma resposta pronta. Tudo é decidido pelo diálogo, em sinodalidade, né? A palavra que o Papa Francisco repetiu tanto, que nós vivemos tanto em nossas comunidades. Quer dizer, é no diálogo, na discussão, na reunião, que a gente chega a um consenso. Este acontecimento é conhecido como Concílio de Jerusalém. No versículo 24, nós temos o descredenciamento dos judaizantes. Nós não enviamos. E aí seria até interessante, claro que no domingo, na homilia não cabe isso, mas cabe nas nossas reflexões enquanto comunidade, enquanto grupo de catequista e outros, a gente atualizar isso. Quem são os judaizantes hoje? E, e numa reunião, a igreja reunida em sinodalidade podia dizer: nós não enviamos esses. 25 a 26, o reconhecimento do ministério de Paulo e Barnabé, para dizer que eles estão em comunhão com a igreja, né? Credenciamento de Judas e Silas para representar e levar diante da comunidade. 28 ao 29, exigências mínimas
para não ofender a sensibilidade judaica. Quer dizer, para ser católico ou para ser cristão, não precisa passar por esses ritos. Porém, é importante não escandalizar. A tradução litúrgica não ajuda. O texto grego diz assim: abster-se dos idolotitos, do sangue e da carne sufocada, e da porneia. Mas o que significa isso? Idolotito, que é carne sacrificada aos ídolos. Lembra que nós falávamos que cada templo era sacrificado, a carne. Depois essa carne era consumida no templo, às vezes convidava os vizinhos, mas também era vendida nos mercados, porque a carne ficava mais barata. E alguns cristãos compravam essa carne porque era uma forma que podia comer carne com a família. Então, vai pedir que o pessoal evite essa prática. A porneia, que é uma palavra grega e o significado não é muito claro. Alguns traduzem ali como imoralidade, né? União ilegítima, fornicação, imoralidade sexual. Então, a porneia não é muito claro o significado. Olha aí o Espírito ajudando a comunidade primitiva a romper barreiras e abrir-se aos pagãos. Mas o Salmo também tem uma experiência semelhante a esta. Vamos ver o Salmo de hoje. O versículo 1 é omitido, mas é interessante porque tem lá uma recomendação. Com quais instrumentos musicais esse salmo deve ser entoado? Com instrumentos de corda, quer dizer, para ter mais voz do que barulho. E aí, então, vem versículos 2, o início e o fim, como nós vimos, né? Deus é Ele, e é um pedido de bênção baseado lá na bênção de Arão, que tem lá em Números capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde, faça brilhar o seu rosto sobre ti, o Senhor volte para a sua face e te seja benigno, o Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Então, este trecho, esses versículos aí, tem aquela bênção de Arão como pano de fundo. E Deus é ele, é um pedido que Deus faça. E como vimos nos versículos 3 a 6, Deus é tu. E aí, então, o salmista responde quem é Deus para ele. Qual é a experiência pessoal que ele fez de Deus, né? Deus é guia, salvador, juiz, é digno de ser louvado, digno de ser celebrado. E, ao longo do salmo, o salmista entrelaça a bênção da fertilidade da terra, que a terra produz alimento, e a observância dos mandamentos. Versículo 2. O Senhor volte para ti o seu rosto. Vamos recordar que o rosto é a própria pessoa. Ou seja, se Deus mostra o rosto, e o rosto é a própria pessoa, é um modo de dizer que em Deus não é falsidade. Deus é bondoso, Deus é sempre bom, é sempre luminoso, é sempre fiel. No versículo 3, o salmista deseja que toda a terra conheça o caminho de Deus. O caminho de Deus conduz à salvação. E como é que a gente vai chegar até a salvação, chegar à vida, chegar à paz? Colocando em prática os mandamentos. O versículo 4, o refrão, o salmista deseja que todos os povos celebrem, que celebrem os povos todos, ó Deus, que os povos todos os proclamem. O versículo 5, o salmista deseja que as nações se alegrem nas ações salvíficas de Deus, porque Deus é juiz justo, Deus conduz, Deus protege, Deus ampara, Deus guia, Deus governa os povos. No versículo 6, temos repetição do refrão, que os povos todos os proclamem. E voltamos para o ele, no versículo 7. E se a gente ligar o versículo 2 diretamente com o versículo 7, a coisa fica interessante, né? Porque Deus dê a fertilidade. E no versículo 7, esse pedido funcionou, porque a terra produziu muito fruto. O que que acontece? Não vai ter mais fome.
tem comida para todo mundo. E se tem comida, tem paz, tem felicidade, tem justiça, tem alegria. E por isso, no versículo 8 tem a repetição, né? Que Deus nos abençoe, que Deus faça brilhar a sua face sobre nós. E aí tem um efeito inevitável. Quando isso acontece, quem não vai temer a Deus? E aí temer é amar, né? Quando nós temos paz, quando tem comida, quando tem saúde, quando tem escola, quando tem trabalho, quando tem salário justo, quem não vai agradecer a Deus por isso? Então vejam que é um salmo que nos convida a celebrar a Deus e, ao mesmo tempo, colocar em prática os mandamentos. E, por fim, a segunda leitura, que fala da Jerusalém celeste, é de fato um projeto de pastoral de abertura a todos os povos. Vamos ver a segunda leitura tirada do livro do Apocalipse. Os versículos 10, que é o início da leitura de hoje, até o 23, aplicam a textos proféticos à igreja, né? Então, o 10a, um dos 7 anjos, das 7 taças, veja que ele está amarrando, vamos dizer assim, lá no capítulo 16, nós vamos ter aquela sequência, os anjos, as taças, e agora ele começa a arrematar isso, a fechar. Então, o que nós falávamos num outro encontro. Do versículo 10b até o 11 é a tentativa de descrever a luz que emana da cidade, como o de, mais ou menos assim, mas é muito melhor. Não tem como você fazer uma comparação. É mais ou menos isso, porém é maior, não tem como descrever, que é o que está ali. No 12 ao 14, nós temos a muralha, 12 portas, 12 anjos, 12 alicerce. A muralha é o mesmo que a cidade inabalável, né? Os inimigos não pode vencer, as 12 portas, 12 tribos de Israel, que aparece ali, que é o equivalente, né? O antigo Israel sobrevive renovado pela Jerusalém Celeste. E os 12 anjos, né? Os protetores da cidade, que aparece também em Isaías 62, versículo 6, os 12 alicerces, os 12 apóstolos, o novo povo de Deus. Todas as medidas da cidade são baseadas no número 12. Você pode conferir aquilo que eu falava, desde pedras, alicerces e outras coisas que aparecem ali nos versículos de 16 a 17, no 18 também. No 22 a 23, duas coisas que a cidade não tem, porque não precisa, né? Que é um templo, né? Seu templo é Deus e o Cordeiro, que aí recorda, ele está no meio de nós, né? A certeza interior da presença do próprio Deus, né? Então, se torna desnecessário uma construção, porque Deus está no meio de nós, né? Que é a Shekinah, Deus está presente. No versículo 23, né? A fonte externa de iluminação. A glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Quer dizer, toda a luz que nós precisamos, toda a iluminação que nós precisamos está nesta presença de Deus junto ao povo, junto ali. Por isso, aquela questão do número 12. A glória de Deus né, igual à presença poderosa de Deus. O Cordeiro, o Cristo vencedor das trevas da morte, do começo ao fim do Apocalipse aparece a identificação do Cordeiro como Jesus Cristo morto e ressuscitado. Em resumo, os intermediários, templo, sol, lua, são eliminados. Na Jerusalém Celeste, tudo é sagrado. Ela mesma irradia luz, né? Luz
força, calor, né? A visão é uma promessa, mas também é um projeto pastoral para a nossa comunidade ser antecipação da Jerusalém Celeste. E agora que já vimos todas as leituras separadamente, vamos ver como elas estão ligadas e o que elas nos convidam a viver neste tempo pascal. Vamos então ver o que isso nos ajuda para a nossa celebração. Como sempre, começamos com os vínculos entre as leituras. Vamos lá. Estas leituras todas falam de algumas ações interligadas, né? Iluminar, guiar, ensinar, embora sejam ações que estejam aí em todas as leituras, dependendo da leitura, o sujeito é um, quer dizer, não é sempre o mesmo que está fazendo. Às vezes é o Deus Pai, às vezes é o Espírito, às vezes é o Cordeiro até. Vamos ver, ó, o Evangelho. Jesus promete o Paráclito, né? O Paráclito, o Consolador, aquele que ensina, que recorda, que conduz, que guia, que consola, que faz a comunidade caminhar para a paz, mas não a paz do mundo, a paz de Jesus. Na primeira leitura, nós vemos isso na prática, guiado pelo Espírito, a comunidade, o grupo dos apóstolos, em sinodalidade, palavra que está muito na moda agora, né? Vão buscar uma resposta nova para um problema novo, uma situação nova que não tinha sido pensada ainda, que Jesus não tinha dito, olha, quando acontecer isso, vocês fazem outra coisa, mas ao contrário, isso é espírito. Apareceu a situação nova, o espírito age e dá uma resposta nova, que vai quebrar muitas vezes até preconceitos. No Salmo, nós vemos de novo a ideia de que Deus faz brilhar a sua face e guia os povos para a salvação. E, como nós vimos naquele refrão, o salmista deseja que todos os povos reconheçam e agradeçam a Deus. E na segunda leitura, Deus ilumina a cidade e tudo na cidade é sagrado. E a cidade irradia a luz do Cordeiro. Eu sei que você está agora esperando sugestões para a sua reflexão, para a sua homilia, para a sua catequese. E quem por primeiro vai nos dar uma boa dica é o Papa Leão XIV. Veja aí. Eu quero tomar como ponto de referência não só as leituras, mas eu tinha falado, né, a homilia do Papa no início de pontificado. Ele dizia assim, que quer uma igreja unida, uma igreja sinal de unidade e comunhão, que se torne fermento para o mundo reconciliado. Pensando nisso, à luz das leituras, como é que essas leituras aí nos ajudam nesta ideia? Então, em primeiro lugar, o evangelho em que Jesus diz que vai mandar o Espírito, em que nossa comunidade dá testemunha que é guiado pelo Espírito e em que precisa melhorar. Na primeira leitura, de novo, né, as atitudes da nossa comunidade diante de situações novas, quais são? De fechamento, de negação, olha, isso aqui está errado, quem pensa dessa maneira, ou então não aceitamos isso aqui, ou então saudade do passado, antigamente que era bom, antigamente que a gente rezava a missa em latim que era bom, né? Ou busca de respostas novas. Surgiu uma situação nova, por onde Deus quer que a gente caminhe? Será que a gente não tem que mudar? Será que a gente não precisa dar um passo adiante? No Salmo, uma questão que poderia ser feita é como nossa comunidade pratica o acolhimento dos que não são de igreja e querem se aproximar, que os povos todos os proclamem. Quer dizer, o salmista não está preocupado se é católico, se é judeu, se de que raça que é, de que religião que é. E todos reconheçam a Deus, da sua maneira. E, por fim, o Apocalipse, mais do que uma promessa, é um projeto de pastoral, os desafios para a nossa comunidade se tornar luz. Quais são os desafios para a nossa comunidade se tornar um lugar de acolhimento, um lugar de paz? Em outras palavras, quais são os desafios
e às vezes até as dificuldades, mas também quais são os passos que a nossa comunidade já deu para realizar aqui na Terra este projeto da Jerusalém Celeste. Tenho certeza que o nosso encontro de hoje foi provocativo e iluminador, como sempre. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário, o que você achou do nosso encontro de hoje. E compartilhe este vídeo para que seus irmãos de comunidade, seus amigos, seus parentes, seus conhecidos possam também saborear esta riqueza da liturgia dominical. E colabore com o nosso canal para que a gente possa continuar produzindo esses vídeos por meio de um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser. Mais ainda, venha participar conosco dos nossos encontros toda terça-feira à noite. Este link tem as informações do nosso curso e este outro link te leva ao formulário de inscrição. E que você continue caminhando na luz do Cordeiro que ilumina a Jerusalém Celeste e que a sua comunidade seja, já aqui na Terra, uma antecipação com a ajuda do Espírito Paráclito daquilo que nós esperamos viver lá na Jerusalém Celeste. Uma boa celebração para você.